Ela sumiu. Você decidiu não correr atrás. Mas e se ela também sumir de vez? E agora? Essa é a pergunta que nenhum homem quer fazer, mas muitos precisam. No jogo moderno dos relacionamentos, existe uma guerra silenciosa acontecendo. Quem demonstra menos interesse, vence. Só que ninguém quer admitir isso. Homens, o silêncio dela pode ser real, estratégico, ou pior, ela simplesmente não sente mais nada. E você? Vai continuar parado esperando um sinal do além? Ou vai entender que ela sumir também pode ser a sua melhor chance? A maioria dos homens fica travado quando a mulher entra no modo sem contato. Pensam: será que ela quer que eu insista? Ou será que se eu não fizer nada, ela vai voltar? Mas agora vem o choque. Nem sempre é você que tem que ir atrás. Às vezes, é justamente o fato de você ficar parado que faz ela correr. Só que isso só funciona se você entender o jogo. Essa história de se ela não procura é porque acabou, nem sempre é verdade. Muitas vezes, ela também está testando. Está esperando para ver se você continua obcecado ou se finalmente entendeu o valor do seu silêncio. Então, esse vídeo é para você que já tentou ser o bonzinho, o disponível, o que mandava bom dia e perguntava se ela tinha comido. Chega! Agora você vai aprender a jogar com a sua ausência. E não se engane, esse tipo de abordagem não é frieza, é maturidade emocional. Você vai parar de correr atrás de quem não mostra reciprocidade e aprender o poder de se valorizar de verdade. O sem contato é a sua arma. Mas ela só funciona se você usar do jeito certo. Prepare-se para um vídeo com verdades que talvez ninguém te disse. E se ela também não tiver contato? Faça isso. 1. O poder do silêncio masculino. Homem que aprende a ficar em silêncio, aprende a controlar o jogo. É simples. Enquanto você corre atrás, se explica, tenta entender o que ela sente, ela tem todo o controle. Você entrega tudo de bandeja. Mas no momento em que você fica em silêncio, algo poderoso acontece. Você começa a se tornar imprevisível. E isso mexe com a mente dela. Silêncio não é fraqueza, é estratégia. Você não está ignorando, está se posicionando, está dizendo com ações que você tem valor, está mostrando que não depende dela para respirar. A maioria dos caras entra em desespero quando ela para de responder. Ficam olhando o celular, mandando mensagens longas, tentando conversar. Isso só confirma para ela que você ainda está preso, ainda está correndo atrás. Ela se sente no controle, mesmo sem fazer nada. Agora, quando você responde ao silêncio dela com o seu próprio silêncio, aí sim o jogo muda. Ela começa a se perguntar: será que ele perdeu o interesse? Será que ele já está com outra? Por que ele não reagiu como antes? E pronto. O que era conforto vira dúvida. O que era certeza vira curiosidade. Um exemplo. Imagina um cara que estava conversando com uma garota por semanas. De repente, ela para de responder. Ele espera, respira fundo e não manda mais nada. Dias depois, ela aparece com um "Oi, sumido". Não é coincidência. É efeito do silêncio. A verdade é que as mulheres são mais treinadas emocionalmente para lidar com a ausência. Elas fazem isso com frequência. Mas o homem que aprende a usar o silêncio de forma madura, sem drama, sem joguinho, se destaca. E não é para vingar o sumiço dela. É para mostrar que você não vive de migalhas. Você tem coisas a fazer, metas a alcançar, vida para viver. Se ela quiser somar, ótimo. Se não, silêncio. Quando você entende isso, você para de ser o cara que implora por atenção e se torna o homem que impõe respeito só com a ausência. 2. Quando ela testa você com o sumiço, nem todo o silêncio dela é desinteresse. Às vezes, é só um teste, um jogo emocional que muitos homens ainda caem como bobos. Ela desaparece, fica fria, responde com uma palavra só, e o cara já entra em pânico. Mas entenda, muitas mulheres usam o silêncio para medir a sua reação.
Querem saber se você é centrado ou carente, seguro ou desesperado. Se você desmorona no primeiro sumiço, o teste já mostrou tudo. Esses testes não são declarados. Ela não diz, vou sumir para ver se ele corre atrás. Mas emocionalmente, é exatamente isso que está acontecendo. Ela quer ver se você é emocionalmente maduro ou se vai se desesperar como todos os outros caras. A maioria dos homens falha. Assim que ela desaparece, eles ligam, mandam textão, fazem drama, apelam. Ela sorri do outro lado com a sensação de que tem o controle. Mas o homem que entende o jogo fica em silêncio também. Esse é o tipo de atitude que confunde. Porque ela esperava que você fosse implorar, mas você só sumiu também. E aí acontece algo curioso. Ela começa a pensar mais em você do que pensava antes. O que você precisa entender é que a mulher só respeita quem ela não controla totalmente. Se ela sentir que consegue te manipular emocionalmente com um sumiço de 2 dias, ela perde a atração. Não é maldade dela, é instinto. Ela busca um homem firme que se mantém no próprio eixo, mesmo quando tudo fica estranho. Então, da próxima vez que ela sumir, entenda o que está acontecendo. Talvez não seja o fim. Talvez seja só um teste. E você tem 2 opções: reagir como um desesperado e mostrar que você ainda não aprendeu nada. Permanecer no controle, entender o jogo e calar. Porque o homem que se cala no momento certo fala mais alto do que todos os outros. 3. Você não é um cachorrinho de recado. Tem muito homem que não entendeu ainda. Você não nasceu para ser atendente emocional de ninguém. Se ela quiser conversar, ótimo. Se quiser sumir, problema dela. Mas você não pode ficar nessa posição de sempre disponível, sempre pronto, sempre esperando. Você não é um cachorrinho que corre quando ela estala os dedos. Sabe qual é o problema? Você foi educado para agradar, para ser gentil, prestativo, diferente dos outros. Mas no mundo real, isso é confundido com fraqueza emocional. Mulher percebe rapidinho quando um cara se anula para agradar. E o pior, ela perde o interesse. Não adianta querer bancar o fofo, o compreensivo, o que está sempre aqui se precisar. Se isso só mostra que você não tem vida própria. Você vira previsível, chato, descartável. Ela some e você aparece com meme no outro dia. Ela te ignora e você manda áudio de bom dia com coração. Ela diz, não estou pronta para algo sério. E você responde, tudo bem, eu espero o tempo que for? Cara, acorda. Você está se colocando numa posição que não atrai, só acomoda. Ela sabe que você vai estar ali, mesmo que ela trate você com frieza. Você virou opção. E o pior, uma opção garantida. Homem que se valoriza, não aceita papel secundário na vida de ninguém. Se ela quiser desaparecer, ok. Mas você não está aqui para ficar mandando indireta, perguntando se está tudo bem ou se oferecendo como ombro amigo. Se ela quiser você, ela que mostre. Simples assim. Você não tem que convencer ninguém do seu valor. Você não tem que correr atrás para ser notado. Você não tem que provar que é melhor que os outros. A única coisa que você precisa é parar de se colocar em posição de capacho emocional. Chega de migalha. Pare de se comportar como um cachorrinho de recado. Seja um homem que impõe respeito com a sua ausência, com o seu foco, com a sua paz. 4. Ela também sente falta, só que esconde. Você acredita mesmo que só você sente saudade? Que só você está se remoendo enquanto ela vive a vida? Acorda. Muitos homens ainda não entenderam. Mulher também sente falta. Ela só aprendeu a disfarçar melhor. Elas choram no banho, apagam e reescrevem mensagens, checam o seu perfil, mas não curtem nada. Sabe por quê? Porque ela aprendeu que mostrar emoção demais é fraqueza. Ela sabe que, no jogo de quem sente menos, quem demonstra primeiro perde. E aí você, homem que deveria ser racional, está aí, todo entregue, querendo conversar, mandando mensagem, pensando nela o dia inteiro.
enquanto ela finge que nem lembra que você existe. Mas finge. Entende isso? Ela não está sempre bem, mas quer que você pense que sim. O problema é que muitos homens não têm paciência emocional. Querem resultado rápido. Querem atenção imediata. Se ela some, ele entra em crise. Já pensa que acabou, que ela nunca mais vai olhar para ele. Enquanto isso, ela está ali, observando, testando, escondendo a saudade para ver se você se descontrola. E você? Está se descontrolando direitinho. Está mostrando que ainda está dependente, ainda preso, ainda fraco. Homem, preste atenção. Ela sente falta, sim, mas ela respeita o homem que também sabe se conter. O homem que não se desespera, que entende o valor do tempo, que sabe que o silêncio também é uma resposta. Você precisa acordar, parar de achar que só você sente. Ela só aprendeu a jogar melhor, mas não é invencível emocionalmente. Ela só aprendeu a calar para provocar. Agora a pergunta é: você vai continuar sendo previsível, sempre indo atrás, sempre mostrando que está mal? Ou vai aprender que autocontrole é poder? Vai aprender que sentir saudade não é desculpa para correr atrás de quem se afastou por vontade própria? Ela sente falta, mas respeita o homem que se mantém firme. Se você não mostrar esse controle, vai continuar sendo mais um que ela lembra, mas não volta. 5. Se ela sumiu, não é o fim do mundo. Você está respirando, certo? Então não é o fim do mundo. Mas tem homem que trata o sumiço de uma mulher como se fosse uma sentença de morte emocional. Ela não respondeu? Ele trava. Ela não quis mais conversar? Ele entra em modo depressivo. Ela terminou? Ele perde o rumo da vida. Para com isso. O mundo não gira em torno de uma mulher. A sua identidade não pode estar colada ao humor de alguém que decidiu sumir. Quando ela some, você tem duas opções. Ou se destrói emocionalmente, ou evolui e mostra que você não depende de ninguém para ser um homem completo. Mas o que a maioria faz? Cai no chão, emocionalmente falando. Fica fuçando redes sociais dela, revendo fotos, mandando indireta, se afundando. Tudo isso por quê? Porque ela sumiu. Agora pensa comigo. Se o simples fato de uma mulher desaparecer derruba sua estrutura inteira, então tem algo errado com você, não com ela. Você precisa se tornar mais forte que isso. Se ela sumiu, pode ser que volte. Pode ser que não. Mas a sua vida continua. O homem que se valoriza não entra em colapso por causa de ausência. Ele sente? Sim. Mas ele usa isso como combustível, não como desculpa para se afundar. Se você for o tipo de cara que desmorona toda vez que uma mulher some, você vai ser sempre controlado pelo externo. Sua felicidade vai depender de quem te responde no WhatsApp. Agora, se você entende que o mundo continua girando, que você tem objetivos, crescimento, evolução, aí sim você começa a se tornar o tipo de homem que ela respeita. Porque mulher respeita quem tem vida própria. Então grava isso na mente. Ela sumiu? Beleza. Você continua. Você treina, trabalha, evolui, se cuida. Você vira o homem que ela vai olhar depois e pensar: como eu perdi esse cara? Mas para isso, você precisa parar de agir como se o sumiço dela fosse o fim de tudo, porque não é. 6. Pare de romantizar frieza como rejeição. Ela te respondeu seco? Te ignorou por dias? Foi fria numa conversa? Você já correu para pensar: ela me odeia. Ela não quer mais nada. Perdi ela. Respira. Você pode estar errado. Tem homem que transforma todo o comportamento frio em rejeição total. E aí começa a se sabotar. Fica pensando demais. Sofrendo à toa. Imaginando um filme que nem começou. Mas vou te dizer a verdade. Nem toda frieza é desinteresse. Às vezes, é só o jeito dela testar seu emocional. Às vezes, é proteção. Às vezes, é só um dia ruim. E aí você faz o quê? Desaba. Corre atrás. Tenta compensar. Se entrega. Se expõe. Vira refém da interpretação errada. Você não pode viver reagindo a tudo. Mulher fria não significa mulher que te despreza.
Às vezes, ela só está vendo como você lida com o desequilíbrio. E quer saber? Se você sempre interpreta o silêncio ou a resposta seca como ela me rejeitou, você está romantizando o papel de vítima. Está colocando ela num pedestal e se colocando abaixo. Isso é perigoso, porque você começa a aceitar qualquer migalha de atenção como sinal de esperança. Começa a se moldar para não perder ela. Começa a virar o cara desesperado por validação. Frieza não é motivo para você se anular. É motivo para você observar. Se ela foi fria uma vez, tudo bem. 2, 3, ok, dá para entender o momento. Agora, se isso vira rotina e você continua ali tentando fazer dar certo, o problema já é você. O cara forte entende uma coisa: ele não precisa ser amado o tempo inteiro. Ele não precisa de calor falso. Ele sabe que se ela estiver interessada, ela vai mostrar. E se não mostrar, ele segue a vida. Então pare de interpretar tudo como rejeição. Às vezes, o gelo dela é só o termômetro da sua fraqueza. E se você continuar mostrando que depende de calor constante para ficar bem, ela vai te controlar com a ponta do dedo. Acorda, homem. Nem todo gelo é um não, mas todo desespero é um tchau. 7. A diferença entre orgulho e dignidade. Vamos esclarecer isso de uma vez. Orgulho é ego ferido. Dignidade é valor preservado. Tem homem confundindo os dois e se sabotando feio. Você diz que não vai atrás porque tem orgulho, mas por dentro está morrendo de vontade. Fica se forçando a parecer forte, mas está emocionalmente dependente. Isso não é dignidade. Isso é medo de parecer fraco. Agora presta atenção. Orgulho é quando você evita contato para não se sentir rejeitado. Dignidade é quando você evita contato porque sabe que merece reciprocidade. Você não precisa se isolar para provar que é forte, mas também não pode se humilhar para ser aceito. O cara orgulhoso joga, faz charminho, some só para causar. Fica esperando ela sentir sua falta para alimentar o próprio ego. Mas no fundo, ele só está inseguro. Já o cara com dignidade some porque entendeu que não há mais respeito na troca. Ele percebe quando está sendo deixado de lado e não força lugar onde não é bem-vindo. E aqui entra o erro de muitos. Usam o orgulho como desculpa para não agir, ou usam a dignidade como escudo para não sentir. Mas a verdade está no meio. Você tem que saber reconhecer quando é hora de se afastar, mas também tem que saber quando o silêncio é covardia. Homem maduro entende isso. Ele não precisa provar nada. Se ela se afastou, ele observa. Se ela voltou, ele avalia. Não é questão de joguinho. É questão de respeito próprio. Você não está em guerra com ela. Está num processo de entender se vale a pena insistir ou não. Mas enquanto você confundir orgulho com força, vai continuar tomando decisões com base no ego e não na clareza. Dignidade é manter a cabeça erguida mesmo quando o coração está confuso. É saber que você tem valor, mesmo que ela não veja. Então, da próxima vez que pensar, não vou chamar ela, tô com orgulho ferido. Se pergunte, é orgulho? Ou é só falta de coragem para encarar a verdade? 8. Como virar o jogo sem mandar uma mensagem? Você não precisa digitar nada. Não precisa mandar bom dia, nem perguntar, sumiu por quê? Não precisa postar indireta, nem fingir que está feliz. Quer virar o jogo de verdade? Vire a chave dentro de você. O erro de muitos homens é achar que controle se recupera com palavras. Com um oi sumida, com um desabafo, com uma tentativa desesperada de mostrar que ainda se importa. Mas vou te falar o que realmente vira o jogo. Mudar o foco. Enquanto ela está lá, fazendo o que quiser, você está aqui paralisado, olhando o celular, esperando algo, como se a sua vida estivesse pausada. Quer virar o jogo? Então entenda, quem mostra que não depende da presença dela, confunde ela. E não é para fazer cena, é para viver de verdade. Você começa a se cuidar, se desenvolver, se afastar emocionalmente, começa a sair mais,
trabalhar melhor, vestir melhor, falar melhor. Não é para provocar, é porque você cansou de esperar alguém que talvez nem volte. E sabe o que acontece? Ela percebe. Pode demorar, pode até fingir que não viu, mas ela sente. A ausência do cara desesperado é barulhenta. A presença do novo homem, focado, calado e mais forte, incomoda. Você não precisa provar nada para ela. Você precisa mostrar tudo para você. E não estamos falando de orgulho barato. Estamos falando de evolução real. Aquela que ninguém vê nas redes sociais, mas que transforma o jeito que você se comporta. Você quer que ela volte? Pare de correr atrás. Você quer que ela sinta sua falta? Pare de se doar para quem te ignora. Porque a melhor mensagem que você pode enviar é o seu silêncio com evolução. Ela vai perceber. Vai lembrar de você. Vai notar a diferença. E quando isso acontecer, o jogo já virou. E você não teve que escrever uma linha sequer. 9. A ilusão de que você precisa resolver tudo. Você não é o salvador de ninguém. Não é terapeuta dela. Não é pai emocional. E definitivamente não é o único responsável pelo que deu errado. Mas ainda tem muito homem que carrega o peso do mundo nas costas quando uma mulher se afasta. Fica se perguntando onde errou, o que poderia ter feito diferente, como poderia salvar aquilo. Acorda, irmão. Relacionamento não é missão solo. Se ela se afastou, sumiu, esfriou. Não é sua responsabilidade sair correndo para consertar tudo. Homem que não entende isso vive preso num ciclo de culpa. Assume a dor que nem é dele. Tenta resolver o silêncio dela, o comportamento dela, as indecisões dela, como se ele fosse o único a carregar a relação nas costas. E aí ele manda mensagem, tenta conversar, faz 1000 concessões, vira tapete. E sabe o que acontece? Nada. Porque enquanto ela não estiver disposta, você pode fazer o que for e ainda vai sair como o errado. Essa necessidade de resolver tudo te torna previsível, te torna manipulável. Você passa a agir por medo de perdê-la, não por consciência de quem você é. Quer a verdade? Tem coisas que não dependem de você. Tem silêncios que não merecem resposta. Tem afastamentos que não precisam ser impedidos, precisam ser respeitados. Você precisa entender isso. O cara que tenta resolver tudo o tempo inteiro acaba se perdendo, porque ele está tão focado em manter que esquece de se preservar. Não é fraqueza aceitar que algo acabou. Fraqueza é tentar manter o que já morreu só porque você não sabe ficar sozinho. Então, pare de agir como se fosse o único adulto na relação. Ela também tem responsabilidade. Ela também tem escolha. E se a escolha dela foi sumir, respeite. Não tente consertar quem não quer ser consertado. Não tente salvar o que não quer ser salvo. Você não precisa resolver tudo. Você só precisa parar de achar que, se não fizer nada, vai perdê-la para sempre. Às vezes o que você precisa perder é essa ilusão. 10. Quem some primeiro nem sempre perde. Tem muito homem que ainda acredita nisso. Se eu me afastar primeiro, ela vai achar que desisti. Se eu sumir, vou perder ela. Mas sabe o que realmente faz você perder? Ficar demais onde não é valorizado. O medo de parecer fraco faz você se manter presente mesmo quando tudo já esfriou. Você continua mandando mensagem, tentando puxar assunto, mostrando interesse, só para manter a ilusão de que ainda tem algo ali. Só que, na real, o que tem ali é só você. Ela já foi emocionalmente faz tempo. Você só não aceitou ainda. E aqui vai uma verdade incômoda. Sumir primeiro, às vezes, é o ato mais forte que você pode ter. Não é covardia, não é orgulho. É você se colocar em primeiro lugar. Você não precisa esperar ela te ignorar de vez para ir embora. Você não precisa ser descartado para aprender a se afastar. Homens fortes não somem por capricho. Somem por consciência. Porque entenderam que presença forçada não gera amor, gera rejeição. O problema é que muitos foram treinados para insistir.
Acreditam que quem se afasta primeiro, perde. Mas pensa, perde o quê? Uma relação vazia? Uma troca unilateral? Um jogo de ego? Às vezes, sumir é o que faz ela te ver de verdade. E se não fizer, tudo bem, porque a vitória não é ela voltar correndo. É você não se perder tentando segurá-la. Sumir é uma declaração silenciosa de que você não implora, de que você respeita o seu tempo, sua energia e seu valor. Então, se você percebeu que está sozinho no esforço, que ela sumiu e nunca procurou saber como você está, talvez seja a sua hora de sumir também. E não com raiva, com leveza, com consciência. Porque quem some com propósito não perde, evolui. O homem que some com propósito é mais temido do que o que implora por amor. Essa é a verdade que poucos têm coragem de dizer. Você foi ensinado a correr atrás, a provar seu valor, a insistir. Mas ninguém te ensinou o poder de se retirar. Ninguém te falou que às vezes o verdadeiro respeito vem de quem sabe a hora de ir embora. Se ela sumiu e você também, não significa que tudo acabou. Significa que agora é a hora de você se reencontrar. Ela vai pensar, vai sentir. Ou não. Mas você já não depende mais disso. Comenta aqui. Você já passou por uma situação parecida? Já sumiu e voltou mais forte? Quero saber sua história, trocar uma ideia real com você. Esse canal é para abrir mentes e fortalecer homens. Vamos crescer juntos, sem drama, sem desespero, só verdade.